Bom dia, pessoal. O vídeo a seguir ele vai ser um vídeo sobre geometria, tudo como é feito na prática, né? Tentei ilustrar com bastante teoria, com bastante didática também sobre como é feito para você que não tem conhecimento algum sobre a geometria, para você que tem conhecimento e talvez tenha alguma dúvida. Eu espero que eu consiga sanar, né, também nesse vídeo. Ele vai ser um vídeo bem longo, acho que talvez o vídeo mais longo do canal, mas um vídeo bem rico em detalhes, né? Tentei trazer o máximo possível de informações de como é feita a geometria, do que é analisado, do que é verificado. Existem sim muitos detalhes que eu não falei, macetes, mas tudo que eu ia lembrando a respeito, ou a parte mais básica, tá tudo no vídeo. Espero que eu ajude aí quem entusiastas, né? Que eu ajude clientes, né? Que eu sane dúvidas de até profissionais, porque ninguém sabe tudo, certo? Eu sou um consumidor de vídeos de YouTube, eu sigo muitos canais grandes, canais pequenos, e cada vídeo que eu olho eu aprendo uma coisinha. Então, tentei trazer informações nesse meu vídeo que eu ainda não vi em vídeo algum. Então, eu acho que estamos aí, nós que somos profissionais da área, a gente está aí para se complementar. Às vezes, olhando um vídeo meu, olhando um vídeo de outras pessoas, né, a gente vai adquirindo conhecimento e aí a gente vai criando a nossa forma de trabalhar. Claro que lembrando que o meu método de trabalhar é sempre se aproximando do mais correto, entendeu? Eu não invento moda, sabe? Se o carro ele foi projetado de um jeito, existe uma engenharia em cima daquele veículo, quem sou eu para querer mudar, fazer testes? Até faço sim algum, não digo teste de inventar coisas, mas eu faço testes no meu carro. Por exemplo, o pneu. Os pneus do meu carro troquei recentemente, eles duraram 70 mil quilômetros. É um desempenho excelente para um carro que está bem conservado, está sempre bem alinhado, sempre bem balanceado. Então é esse tipo de teste que eu faço. Eu consigo provar através dos meus trabalhos que eu consigo manter uma conservação melhor. Mas claro que isso também é muito relativo. Depende muito de você, né, dono de automóvel, cuidar do carro, porque a geometria, enfim, ela não faz milagre, entendeu? O carro pode sair alinhadinho da rampa e a pessoa já bater no meio fio, cair num buraco, e aí, entendeu? Aí não tem milagre que salve uma direção dessa. Certo, pessoal? Fique com o vídeo aí, ele é bem didático. Comenta, curte, compartilha. E caso queiram me chamar, tem meu telefone aí no vídeo, tem meu telefone nas redes sociais, certo? Porque às vezes responder por mensagem, ele aqui por comentários fica um pouco difícil. Um abraço aí e aproveitem o vídeo. Então, pessoal, a mensagem que eu quero passar já no início do vídeo é que o carro, quando ele chega na empresa para fazer a geometria, ele já está sofrendo uma inspeção visual pelo alinhador desde que botou as rodas no pátio. A gente consegue perceber pelo estado de conservação do carro se o carro ele vai necessitar de uma inspeção mais crítica. Se é um carro mais conservado, ele facilita muito para fazer a geometria e para que os ângulos sejam corrigidos de uma maneira simples e, e satisfatória para o cliente, né? Não existe uma regra de km para geometria, de quanto tempo fazer, porque tudo isso depende do seu cuidado com o carro. Então aproveita o vídeo, curte, comenta e compartilhe. A geometria começa de fato quando o carro está em cima da rampa, suspenso, com uma examinação completa aí do conjunto de rodas, sabe? As folgas, não pode haver folgas para poder fazer uma geometria,
pois todas essas folgas com a roda no chão, ela perde os ângulos. Então de nada adianta fazer a geometria, o carro sai da rampa e a folga vai abrir novamente tudo que foi feito. Então é examinado terminal de direção, examinado barra axial, examinado pivô, é examinado a suspensão completa, a torre, é examinado bandeja, né, o embuchamento, é examinado a junta homocinética, o semi-eixo, o disco, tudo. Quando a gente tira a roda, a gente não consegue identificar só olhando para os componentes se alguma coisa está estragada, está com folga, está empenada, certo? Então a gente alinhador se depara com essa situação. Primeiro a inspeção visual, visualmente a gente olha que não tem o terminal axial não está oxidado, com a coifa rasgada, né? Se a gente olhar lá em sentido a caixa da direção, ó, não tem nenhum vazamento, certo? Então olhando aqui no terminal aqui, né, não tem nenhum empeno, tá retinho, o axial, o terminal de direção, certo? Daí agora aqui, quando a gente começa a fazer alguns inspecionamentos, daí aqui a gente consegue ver que existe uma folga nesse pino aqui do terminal de direção, certo? Então já deixou de ser uma coisa visual, agora a gente passa a fazer uma inspeção mais aproximada, né, tocando na peça. Então a gente já sente que essa folga ela não deveria existir. Vou pegar uma peça nova que vai ser substituída para vocês terem uma noção do que eu tô falando. Ó, a peça que vai ser substituída é esse terminal de direção. Ele vai entrar no lugar dessa peça aqui, certo? Esse scroll ball, esse pino, quando ele é novo, ele é muito firme, eu não consigo mexer com a mão. Logo, ele entrando no lugar da peça velha, eu não vou conseguir fazer esse movimento aqui, ó, que eu consigo fazer com a mão aqui. Essa folga, ela tende a abrir nesse sentido aqui, ó. E é o que vai fazer com que a roda do carro que está nesse sentido faça isso aqui ou isso aqui, ó. E é onde vai sair do carro do alinhamento e começa a comer o pneu por dentro ou por fora. Então essa peça ela é fundamental que ela esteja de acordo para que o carro tenha o completo alinhamento ali, né, que a gente consiga fazer os ângulos da geometria. Essa peça aqui também, o axial, como eu já mostrei em alguns outros vídeos, que não só no canal, mas em Facebook, ela também tem uma bolota lá na ponta, na caixa de direção, igual ao terminal. Essa bolota está aqui dentro aqui, ó. Então se essa bolota abre e folga, logo esse também vai fazer esse movimento aqui, ó, que vai transmitir para a roda assim também. Eu tô com pouca luminosidade aqui, ó, mas mostrando a peça velha que eu tirei ali, ó, totalmente molenga. A peça nova que vai entrar no lugar, ela é uma peça dura, não consigo mexer com a mão, certo? Ela vai impedir que as folgas se abram. Então essa peça ela vai entrar conectada aqui no braço axial. Com uma mão só gravando é um pouco ruim. Ó, então o que ela vai fazer? Ó? Ela vai entrar até lá onde está aquela porca. A porca ela não tá aqui à toa, tá? Ela é uma porca que trava o terminal na barra e ela tá delimitada ali porque o último alinhamento, a última geometria foi feita até aqui. Basicamente, como é a geometria? Essa peça, quando ela entra aqui no lugar original dela, deixa eu botar aqui, ó. Como ela tá presa aqui, o terminal axial ele gira no próprio eixo, ó. Essa peça aqui ela fica parada e o axial vai girando.
Quando o axial vai girando, ele vai, como essa peça está presa aqui na manga de eixo, o terminal vai fazendo com que o axial vai fazendo com que o terminal vai entrando para dentro e saindo para fora. Vai mexendo com esse ângulo aqui da manga de eixo, ó, tirando o terminal para fora, entrando o terminal para dentro. E um detalhe, que lá na geometria o volante vai estar travado. Então esse axial aqui, ele está ligado à cremalheira da caixa de direção, que vai para o eixo sem fim, que vai lá para cima e que vai para o volante. Então, como o volante está travado e esse axial aqui gira no próprio eixo, logo só o que está movimentando é o terminal de direção, que vai entrando e saindo, mexendo no ângulo de convergência e divergência da roda. Por isso que após terminar, quando chegar nos ângulos que o aparelho mostra, a gente trava a porca e o volante lá, como estava travado, na hora que tira a trava, ele deve se manter reto. Então na geometria não existe essa de o volante ficou torto. Se o volante ficou torto, porque algo está forçando, depois do alinhamento, que está fazendo o volante dar aquela entortada para alguns lados. Porque teoricamente a caixa de direção estava travada. Esse entendimento do volante torto ele é muito importante, porque depois lá quando eu tiver com os aparelhos eu vou explicar como a gente enreta um volante que ficou torto após a geometria, porém o enretar esse volante pode tirar o carro da geometria. Muitos alinhadores falam que não, mas entorta sim, eu vou provar isso em vídeo, que tira o carro da geometria sim. Nas convergências individuais. Pode ser que na convergência total não tire. Então mais na frente eu vou explicar o que é convergência, né, divergência, né, total num alinhamento de veicular. Certo, pessoal, após a colocação dos terminais de direção, né, colocado as rodas, baixamos o carro, então agora a gente botou os aparelhos para começar a iniciar a geometria. O que é importante a gente frisar? Esse eixo traseiro, ele é fixo, ele não mexe. Tem o eixo, tem o cubo, a roda é colocada nele, então qualquer desvio no eixo traseiro, seja uma batida para ele ir para trás, para frente, para os lados, não há correção. Claro, existem métodos para corrigir, mas não há uma correção de regulagem igual há aqui na frente, conforme eu expliquei ali com os terminais de direção e axial ali, que tu movimenta o ângulo da roda. Entendendo esse princípio, logo, se aquele eixo é fixo, existem umas bandeirolas que estão colocadas, apoiadas àquela roda. Então, a informação de leitura que o sistema vai interpretar, ele se baseia também na placa encostada na roda que não se mexe. Aqui na frente, então, ó, ele tem um raio que vai bater com a cabeça de lá e tem um laser, né, que é o raio que vai bater com a roda de lá. Automaticamente lá do lado do outro lado é a mesma coisa, fechando um esquadro. Então o alinhamento de roda ele busca esse esquadro. Claro que não é um esquadro igual de casa, 90 graus, né? Ele tem o carro, cada carro tem um parâmetro, tem um ângulo permitido. Mas essa ideia de esquadro mais ou menos simboliza aí o dentro dos parâmetros do carro aonde que ele deve ficar, a direção, o sentido dos pneus. Agora aqui, ó, o que nós vamos fazer? Eu vou travar o volante em linha reta. Vou usar um trava-volante. Deixa eu ligar o flash, que eu acho que vai ficar um pouco melhor a visualização. Ó, estou colocando o volante em linha reta e vou travá-lo.
tá? Não tá bem retinho. É ruim de usar esse trava-volante com uma mão só. Agora o volante está travado. Certo? Logo, quando eu começar a mexer nas barras axiais, só o que vai se mexer é o terminal de direção. Então eu já fiz a regulagem para vocês entenderem. Lá tá batendo no 0. Se olhar desse lado aqui, tá batendo no 0,1. Ele dá uma osciladinha. Ó, 0,1. Sinal de menos com mais, ele tá na convergência total 0. Se a gente puxar, olhar a linha onde é que tá batendo aqui, tá batendo no 27. 27,25. Lembre que eu falei da ideia do esquadro, certo? Lembrando que o sistema ele tem um parâmetro. E aqui a mesma coisa, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar sem o flash aqui. 27 com 25. E o volante está lá travado. Então agora é só eu travar aquelas contraporcas que eu expliquei lá no começo do vídeo. E esse carro está 100% alinhado. Quando eu tirar aquela trava ali, esse volante vai simplesmente ficar reto, sem eu fazer nada com ele. Eu não tenho que sacar volante, eu não tenho que, depois que eu terminar esse alinhamento, se o volante ficou um pouquinho torto, enretar ele, porque para enretar ele eu teria que ir lá nas barras sem o volante travado e girar elas pro sentido que o volante está caído, para ele buscar o centro novamente. Mas quando eu fizer isso, ele vai perder essas referências individuais que o laser está marcando. Vou tentar explicar aqui por debaixo do carro, ó, o ângulo. Ó, esse ângulo, ó, de convergência e divergência, ele tem que ficar no mesmo ângulo lá, o mesmo alinhamento do eixo traseiro, certo? Quando a gente mexe lá na barra de direção lá, o terminal é na barra lá, ó, certo? O que ela faz? Ela joga a parte de trás da roda para fora ou para dentro. Automaticamente o ângulo da roda aqui, ó, o alinhamento da roda lá com o eixo traseiro, ele vai se alterando. Então a bandeirola lá atrás, ela referencia esse movimento da roda aqui na frente. A convergência total, quando a gente fala, é a seguinte: quando o carro está com as rodas convergentes, elas estão buscando uma linha imaginária, né, o que é o centro do carro. Ou seja, as rodas estão convergindo com o centro do carro. E uma divergência, as rodas estão divergindo. Ou seja, existe uma linha imaginária no centro, onde essa roda tende a buscar o centro, vir para cá, ou a sair do centro. Isso é convergência e divergência. Existe uma outra linha imaginária, que é da frente da roda com a frente da outra roda, e a parte de trás da roda com a parte de trás da outra roda. Logo, se essa roda estiver aberta para lá e a outra roda estiver aberta para lá, essa linha imaginária aqui da frente, ela vai estar maior que a linha de trás. Se eu não me fiz compreender, isso é o que significa número negativo e número positivo. Então, se as duas rodas estiverem viradas, as duas para o mesmo lado, logo as linhas imaginárias vão ser do mesmo tamanho. Então a linha positiva com a linha negativa dá convergência total 0. Mas o alinhamento das rodas com as rodas traseiras vão estar fora.
Logo, por isso que eu explico que um volante torto não deve ser corrigido sem travar o volante. O volante não deveria ficar torto após o alinhamento com tudo travado. Aí algum outro ângulo do carro que deve estar com problema, que é o que também deve ser procurado. Um alinhamento ele serve apenas para não comer pneu. Quando um carro puxa para algum lado, é algum outro ângulo da geometria que está fora do especificado. Por exemplo, esta roda. Essa roda ela está praticamente reta. Mas será que ela está reta? Vamos olhar aqui no plano vertical. Ela está 0. Então, ou seja, ela está reta. Ela poderia estar 1 grau, 2 graus, positivo ou negativo, certo? Aqui ela está indo para meio grau positivo, ou seja, olhando nesse sentido aqui, essa roda está meio grau assim. Logo, se ela estivesse fora da especificação, ela comeria pneu por dentro. Por fora. E quando a roda está negativa, que é nesse ângulo aqui, numa linha vertical, a roda está assim, seria cambagem negativa, comeria pneu por dentro. No alinhamento, se uma roda está muito fora, tanto convergente quanto divergente, ó, lá com a roda de trás, essa roda ela andaria se arrastando, também comeria agressivamente o pneu por fora, ou por dentro, ou por fora, depende do ângulo que a roda vai estar andando de arrasto. Então, para o carro puxar, se essa roda estiver muito positiva e a outra estiver muito negativa, o carro vai se jogar para esse lado, porque um ângulo de cambagem negativo empurra o carro e o ângulo positivo demais ele faz o carro ser puxado. Então esse é um dos motivos pelo qual o carro puxa mesmo estando alinhado. Ele não vai comer pneu, mas ele vai puxar. Vou tentar fazer uma explicação agora usando um pouco de teoria. Como eu falei, ó, existe uma linha imaginária central que corta o carro, certo? E existem linhas imaginárias que passam na frente do pneu e passam na parte de trás do pneu, certo? E existem as linhas imaginárias que ligam um pneu ao outro. Isso tudo para a gente exemplificar, né, e explicar o sentido de convergência e divergência do carro, o alinhamento. Não é o ângulo de camber, que daí é outro sentido, é no sentido vertical daí. Então voltamos à explicação. As rodas da frente estando totalmente retas, né, as duas, logo essas duas linhas imaginárias estão no mesmo tamanho, ou seja, 0 e 0, e a convergência total é 0. Agora, se as rodas estivessem nesse sentido, por exemplo, vejam bem, o carro está alinhado nesse sentido. Logo, uma roda ela está convergindo com a linha central do carro e a outra está divergindo da linha central do carro, que é essa aqui. Quando ela está converge com o centro, ela tem um sinal de positivo. Então, logo, esta roda convergência, vamos supor que ela está a 2 milímetros positivos, que é uma das linhas. Essa outra, ela está divergente da linha central. Vamos supor que é 2 também. Ela está aberta 2 milímetros. Porém, quando ela é divergente, o sinal é negativo. Então, logo, se eu somar
mais 2 com menos 2, que ou seja, é essa linha de trás e essa linha da frente, a convergência total é 0. Porém, com o aparelho aqui, naquele laser que eu mostro na prática, o eixo traseiro não mexe. Estando a bandeirola aqui encostada no eixo que não mexe, e as duas rodas estão com a convergência individual fora, olha onde é que o laser ia bater. O laser ia bater fora da bandeirola, ou numa escala, né? E olha isso aqui também, ó, ia bater para cá. Logo, a convergência total é 0. E numa geometria, o que manda é a convergência total na frente. Porém, as individuais também devem ser respeitadas. Então, como que está certo aqui e está fora aqui? Então, vocês conseguem compreender que algum ângulo não está batendo? A gente tem que fazer esse acerto das rodas da frente e elas têm que bater com a roda de trás. Porque as rodas de trás também podem estar fora, podem estar convergentes ou podem estar bem abertas, as rodas de trás. Assim como um eixo traseiro, uma roda pode estar assim mais para trás, uma mais para frente, isso é ângulo de impulso, certo? Uma mais próxima da frente. Elas podem estar ao contrário, então tudo tem que corrigir esses ângulos. Na geometria, o terminal de direção e o axial, eles fazem esse movimento da parte de trás da roda para alinhar com a da frente que está fixa. Com a de trás que está fixa. Então, no alinhamento, só girando aqui, ó, esse braço axial, esse terminal de direção ele vem saindo para fora ou vem entrando para dentro, rosqueando dentro da barra e vai mexendo com o ângulo da roda. Automaticamente esses números aqui vai ficando mais positivo ou vai ficando negativo, conforme, né, o movimento da roda, até fechar as escalas que a gente precisa, que é o parâmetro de geometria desse carro. Então, mais um detalhe, a cremalheira, que é a caixa de direção aqui, ó, ela está com o volante travado, certo? Então logo isso aqui não mexe para nenhum lado. Só o que está mexendo é o pneu, a roda. Isso aqui está travado, esse conjunto aqui, ó. Então a gente trava o volante em linha reta e vai mexendo nos terminais, né, para mexer somente com esse ângulo. Assim que é feito o alinhamento de rodas, a convergência total de um veículo.